Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos iniciar aqui a nossa disciplina de controle estatístico de processos e nessa nossa primeira aula a gente vai revisar alguns conceitos relacionados às variáveis aleatórias. Primeiramente, o que é uma variável aleatória? Então, é uma função que atribui um número real a cada possível resultado no espaço amostral de um experimento aleatório. Então, digamos que a gente tenha um experimento aleatório que é caracterizado pelo espaço amostral S, que nada mais é do que o conjunto dos possíveis resultados do experimento. Então, o espaço amostral, os seus elementos, né, os elementos aqui do espaço amostral, ele pode ser, não necessariamente precisam ser números, tá? Podem ser quaisquer objetos aqui de um experimento aleatório. Então a variável aleatória ela vai associar, né, ela é uma função, né, cujo domínio aqui é o espaço amostral, e aí ela vai associar a cada elemento do espaço amostral um número na reta real. Tá? Então a variável aleatória ela é uma variável numérica, né? Justamente que vai permitir a gente trabalhar, em vez de trabalhar diretamente aqui com os elementos do espaço amostral, a gente vai trabalhar com números reais. Um exemplo aqui de variável aleatória, né? Então imagine aqui um exemplo clássico, né, que normalmente é dado em disciplinas de probabilidade estatística, experimento aleatório de arremesso de uma moeda. E aí os resultados possíveis desse experimento são cara ou coroa. Então a gente tem aqui o espaço amostral, né, um conjunto aqui com dois elementos, cara ou coroa. Tá? E a gente pode definir uma variável aleatória, x, da seguinte forma. A gente pode definir aqui que x de cara igual a 0 e x de coroa igual a 1. Tá? Então 0 e 1, né, são números na reta real, e x, que é a variável aleatória, que é uma função, né, que associa, né, o domínio da variável aleatória x, né, é o conjunto aqui, o espaço amostral, certo? E a imagem aqui é a reta real, certo? Então olha só, pessoal, as variáveis aleatórias elas se dividem em duas classes, as variáveis aleatórias discretas e contínuas. Essa diferenciação entre variáveis discretas e contínuas é muito importante porque o ferramental matemático que é usado ele é diferente, certo? Nos dois casos. Então, o que são as variáveis aleatórias discretas? Né? São variáveis que assumem valores pontuais na reta dos números reais. Tá? Então, o número de valores ele pode ser finito, o número de valores assumido pela variável aleatória discreta ele pode ser finito, ou então é um conjunto infinito contável. Certo? Então, aqui um exemplo, né? Eu tenho uma reta real, e aí, digamos, uma variável aleatória que assume esses quatro valores aqui, menos 1, 1, 2 e 3. Tá? Então aqui é um conjunto finito, né? Essa variável aleatória é discreta. Tá? Professor, o que é que significa ser infinito contável? Significa que a variável aleatória ela assume valores em um conjunto que é infinito, mas esse conjunto ele é contável, ou seja, eu posso associar os elementos desse conjunto aos números reais, aos números naturais. Tá? Então eu posso associar cada elemento ao número 1, 2, 3, 4, certo? Até mais infinito. Ou seja, os elementos, eu posso contar os elementos desse conjunto de valores que a variável aleatória assume. Tá? E nós temos as variáveis aleatórias contínuas, que elas assumem valores em intervalos da reta dos números reais. Certo? Então eu posso ter uma variável aleatória que ela assume qualquer valor aqui de menos infinito a mais infinito, ou então qualquer valor de zero inclusive até mais infinito, certo? Ou seja, números não negativos, né? Reais não negativos. Ou então eu posso ter uma variável aleatória que assume valores nesses dois subintervalos aqui, ou seja, nesses dois intervalos, né, da reta real. Né? Então, um conjunto que é a união desses dois intervalos. O intervalo aqui entre menos 1,23 e 0 e entre 2 e 4,2. Tá? Então, essa é a definição de variáveis aleatórias contínuas. Elas assumem valores em intervalos da reta dos números reais. Pode ser a própria reta real, né, que no caso de menos infinito a mais infinito, ou seja, assume valores em toda a reta real. Né? Ou então em intervalos contidos na reta real. Tá? Distribuições de probabilidades.
são funções que associam probabilidades aos valores possíveis de uma variável aleatória. Pode-se definir distribuições de probabilidades discretas ou contínuas de acordo com a natureza da variável aleatória. Tá? Então, se a variável aleatória for discreta, a gente vai definir uma distribuição de probabilidade discreta. Se ela for contínua, a gente vai definir uma distribuição de probabilidade contínua. Vamos começar aqui com as variáveis aleatórias discretas. Né? Nesse caso, a gente pode definir uma distribuição de probabilidades por meio da função massa de probabilidades. Tá? Então, a função massa de probabilidades, né, ela é uma função que ela associa a cada valor aqui, x, que a variável aleatória discreta pode assumir, a probabilidade da variável assumir aquele valor. Certo? Então, aqui a nossa variável aleatória é x grande, né? Então, a função massa de probabilidades aqui, P de x, né, de x aqui pequeno, é a probabilidade da minha variável aleatória x grande assumir o valor x, ser igual, né, ao valor x pequeno. Certo? Então, associar cada valor da variável aleatória x grande à sua probabilidade de ocorrência. Tá? Essa função massa de probabilidades ela tem as seguintes propriedades. Primeiro, que ela é uma função sempre não negativa, né, então ela é maior ou igual a zero, e além disso, a soma dos valores dela, né, para todos os valores possíveis da variável aleatória tem que dar 1. Tá? Então, se a variável aleatória ela assume valores xj, que j igual a 1, 2n, né, até n. Então, se xj, j igual a 1, 2 até n são os possíveis valores da variável aleatória x grande, a soma aqui das probabilidades, né, P de xj para j igual a 1 até n tem que dar 1. Certo? E aí eu também posso ter esse n igual a infinito, que seria o caso de uma variável aleatória discreta que assume valores em um conjunto infinito contável. Né? Então eu posso ter n igual a infinito, ou seja, nesse caso de n igual a infinito, essa soma aqui seria de j igual a 1 até infinito. Certo? Então olha só, pessoal, existe um número muito importante, né, que caracteriza uma variável aleatória, que é o seu valor esperado. Né? Então, no caso de uma variável aleatória discreta, né, o valor esperado, ou a média da variável aleatória, né, o valor esperado ele é computado aqui por E de x, né, de x grande, que é a variável aleatória, como sendo a soma aqui dos valores da variável aleatória multiplicado pelas suas probabilidades. Então, eu estou pegando aqui cada valor, né, j igual a 1 até n, então, x índice j igual a 1 até n, multiplicando pela probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor. Certo? Então, isso aqui vocês podem até intuitivamente interpretar como uma espécie de média ponderada. Né? As probabilidades é como se fossem os pesos. Né? Então, estou pegando aqui o peso de cada valor da variável aleatória e multiplicando pelo valor da variável aleatória. Certo? E esse E aqui estilizado, né, ele indica o operador de valor esperado, ou também chamado operador esperança. Né. Também se usa muito a letra grega μ para representar a média de uma variável aleatória. Certo? Então, em estatística é bem usada a letra μ, né, a letra grega μ. Tá? É a variância de uma variável aleatória discreta, pessoal. Então, a variância, né, ela é uma medida do quanto a variável aleatória varia em torno de sua média. Então, a variância aqui na variável aleatória x grande, né, vai ser aqui o valor esperado dessa quantidade aqui, ou seja, o valor da variável aleatória menos a sua média ao quadrado. Certo? Então, a variância de uma variável aleatória x grande é o valor esperado do desvio quadrático, né, dos valores da variável aleatória em relação à sua média. Certo? Então, vou somar aqui para cada valor xj, né, o x índice j, de j igual a 1 até n. Eu vou somar os desvios dos valores em relação à média, né, o xj menos μ, elevado ao quadrado. Tá? E multiplicar isso pela probabilidade daquele valor acontecer. Né, probabilidade de x índice j. Certo? Então, a variância também ela pode ser interpretada aqui intuitivamente como uma espécie de média ponderada aqui dos desvios quadráticos. Né? Então, eu estou pegando aqui os desvios quadráticos, né? O quanto cada valor da variável aleatória se desvia da média, levando ao quadrado, e multiplicando aqui pela probabilidade daquele valor acontecer. Né? A variância, frequentemente, se usa a letra grega sigma, né, elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui quem já fez probabilidade estatística lembra bem. Né?
E o desvio padrão ele é definido simplesmente por sigma, ou seja, a raiz quadrada da variância. Tá? Então a gente tira a raiz quadrada da variância e tem o desvio padrão. Muito bem, pessoal. Olha, existem muitas distribuições de probabilidade discretas. Talvez uma das mais famosas ou mais importantes é a distribuição de Poisson. Tá? Então aqui é para a gente exemplificar uma distribuição de probabilidades discreta. Então olha só, a distribuição de Poisson, ela pode surgir no seguinte contexto. Tá? Imagine que a gente tem um intervalo de tempo aqui de 0 a t, certo? Durante o qual se observa a ocorrência de pontos aleatórios. Tá? Então a gente tem aqui a reta real, né, tem aqui o intervalo de 0 até t, até um certo tempo t, e aí durante esse intervalo de tempo, a gente está observando pontos que ocorrem aleatoriamente no tempo, certo? E aí, se a probabilidade, né, de ocorrência de um ponto desse aleatório em um subintervalo, se essa probabilidade ela for proporcional ao comprimento desse subintervalo, ou seja, se eu pegar aqui, tem esse intervalo 0t, eu cortar um subintervalo aqui dele, e a probabilidade de um ponto aleatório surgir naquele subintervalo, se essa probabilidade ela for proporcional ao tamanho do subintervalo, ou seja, subintervalos menores têm probabilidades menores de ocorrer pontos, né? E subintervalos maiores têm probabilidade maior, tá? Se a gente definir aqui essa variável aleatória x grande, que varia aqui de 0, 1, 2 até mais infinito, né, como sendo o número de pontos discretos aleatórios que eu observo aqui nesse intervalo de tempo de 0 a t, certo? A gente pode demonstrar aí que essa variável ela segue uma distribuição de Poisson, tá? Com a seguinte função massa de probabilidades. Ó. A probabilidade da variável aleatória assumir um certo valor x, né, onde x aqui pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, né, e até mais infinito, não tem um limite superior aqui, certo? Essa probabilidade da variável aleatória assumir um valor x é dada por lambda elevado a x, número de Euler elevado a menos lambda sobre x fatorial. Tá? Em que o lambda aqui é um parâmetro não negativo, né? Aliás, um parâmetro maior que zero, certo? Não pode ser zero. Ele é o número esperado de pontos no intervalo 0t, ou seja, é o número médio de pontos aqui no intervalo 0t, de 0 a t, certo? Então, nós temos aqui a função massa de probabilidades correspondente à distribuição de probabilidades de Poisson. Né? E aí que modela o número de pontos discretos aleatórios em um intervalo de tempo 0 a t. Certo? Olha só, pessoal, aqui é o gráfico da Poisson, né? Para diferentes lambdas, certo? Então, se eu tiver um lambda aqui, um número médio de número esperado de pontos em um intervalo de 0 a t aqui igual a 1, né? Aqui nós temos a probabilidade, que é essa curva dada pela função massa de probabilidade de Poisson, né? Que é essa curva amarela, certo? Então, olha só, a probabilidade de observar 0 pontos, né? Aqui, pouco mais de 0,35, observar um ponto, e aí 2 pontos e vai caindo, certo? Isso porque a média aqui é 1, né? Então, a tendência é probabilidades próximas de valores próximos de 1 terem probabilidade maior, né? Quando eu aumento esse lambda aqui, ou seja, número médio igual a 4, então eu espero em média 4 pontos no intervalo de tempo aí de 0 a t, certo? Aí nós temos essa curva aqui roxa. Então, probabilidade de observar 0 pontos é bem baixa, aqui menos de 5%. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Vocês vejam que ela cresce, né? Atinge um máximo aqui e depois começa a decrescer, certo? Se o lambda for 10, né? Olha só, a probabilidade de observar poucos pontos aqui, né, bem distante de 10, ela é pequena. E aí, à medida que eu vou me aproximando de 10, ela vai crescendo e depois decresce de novo. Certo? Então, quando esse lambda é grande, né, o número médio aqui esperado de pontos é grande, a Poisson ela assume esse formato de sino. Certo? Então, ela fica aqui unimodal, né? Números aqui próximo da média, né, tem probabilidade maior de ocorrer, certo? À medida que eu me distancio aqui da média, a probabilidade vai caindo. Olha só, pessoal, se eu tiver uma variável aleatória aqui, x grande, que segue uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda, né, a gente pode mostrar, né, que o valor esperado dela é lambda e a sua variância também é lambda. Tá? Então, o lambda é a própria média, a própria variância da distribuição de Poisson. Certo? Então, isso aqui é interessante porque
justamente quando a distribuição de Poisson ela só tem um parâmetro, né? Então, se você tiver um número médio aqui, por exemplo, você tem uma situação em que você conhece o número médio de ocorrência de pontos, você computou isso empiricamente, né? Obteve esse dado real, então você só precisa da média, porque a variância é igual à média. Olha só, pessoal, a distribuição de Poisson ela tem muitas aplicações, tá? Então, alguns fenômenos para os quais o modelo de Poisson ele pode ser utilizado. Então, ele é muito utilizado, a gente vai ver mais à frente na disciplina um pouco sobre teoria de filas. Então, ele é muito utilizado em teoria de filas para modelar o número de clientes que chegam em uma loja em um intervalo de tempo de comprimento T, certo? Então, se você fixar um intervalo de tempo de 0 a T, o número de clientes que chegam, né, durante aquele intervalo, ele pode ser 0 clientes, 1 cliente, 2 clientes, até mais infinito, né, em teoria. Então a gente pode modelar essa variável, o número de clientes, seguindo a distribuição de Poisson. Tá? A gente também pode modelar o número de requisições de acesso a uma página de internet que chegam em um servidor durante o intervalo de tempo de comprimento T, como seguindo a distribuição de Poisson. Tá? O número de ocorrências de acidentes de trânsito em uma região da cidade, com a área A aqui, também a gente pode modelar isso como uma distribuição de Poisson, certo? Então, esse terceiro exemplo aqui de aplicação, ele mostra que esse intervalo, né, de 0 a t não necessariamente precisa ser tempo, tá? A gente pode ser espaço também. Então, a gente também pode usar a Poisson para modelar a ocorrência de pontos, né, aleatórios em uma área, né, em um comprimento de algo, né? Então, você também pode modelar a ocorrência de pontos aleatórios em um espaço, certo? Então, a distribuição de Poisson é muito usada também na área de análise espacial, né? Beleza, pessoal, vamos então para as variáveis aleatórias contínuas. Então, olha só, o caso de variáveis aleatórias contínuas é mais delicado, certo? Então, é matematicamente mais complexo, né? Porque não é possível definir uma função de massa de probabilidade diretamente, certo? Então eu não consigo definir a probabilidade da variável aleatória assumir um valor específico, certo? Então a gente não consegue definir essa massa de probabilidade diretamente. E por que isso acontece, né? Porque as variáveis aleatórias contínuas elas assumem valores em intervalos da reta real, certo? Então olha só, a probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um valor em um dado intervalo aqui A, B, essa probabilidade ela é proporcional ao comprimento do intervalo. Estou chamando o comprimento aqui de LAB, do intervalo, certo? E por definição, o comprimento de um intervalo ele é B menos A, certo? Então o comprimento aqui de um intervalo, né, AB, ele é B menos A, esse comprimento dele, tá? Quanto maior o intervalo, maior a probabilidade da variável aleatória assumir um valor naquele intervalo, né? Quanto menor o intervalo, menor a probabilidade, tá? Então existe uma relação aqui de proporcionalidade entre a probabilidade e o comprimento do intervalo, certo? Ou a medida do intervalo, tá? Então olha só, o comprimento de um intervalo aqui que começa um intervalo começa no ponto C e termina no próprio ponto C, certo? Que a gente poderia dizer que é esse conjunto aqui unitário com o próprio ponto C da reta real, né? Que é um valor aí real qualquer C, o comprimento do intervalo é zero, certo? Logo, se a probabilidade ela é proporcional ao comprimento do intervalo, então a probabilidade da variável aleatória assumir um valor específico C, ele é zero, tá? Porque esse intervalo aqui tem comprimento zero, certo? Então, a gente não consegue definir diretamente a probabilidade da variável aleatória assumir um valor único específico. A gente só consegue definir a probabilidade dela assumir um valor em um intervalo. Então, olha só, a gente vai usar, então, outras funções aqui para auxiliar a gente a definir a probabilidade de variável aleatória contínua. Tá? Então, uma das funções é a função de probabilidades cumulativa, certo? Então, a definição dela é a seguinte: ó, a probabilidade da variável aleatória x grande assumir um valor menor que um certo valor x, certo? Então, se f grande aqui de x, ó, a probabilidade da variável aleatória aqui x grande ser menor ou igual a x, certo? Então, essa é a função de probabilidades cumulativa, tá? Como isso aqui é um intervalo, né, essa probabilidade ela é bem definida, né? Então, a função cumulativa ela tem as seguintes propriedades, ó, muito interessantes. Primeiro que ela é uma função que varia de 0 a 1. Tá? Então ela está sempre nesse intervalo aqui de 0 a 1. Tá?
Segundo, que a gente tem a seguinte propriedade, ó, que é se o valor x1 for menor ou igual a x2, certo? O valor da função cumulativa em x1 é menor ou igual ao valor da função cumulativa em x2. Ou seja, a função de probabilidade cumulativa ela é sempre monotonicamente crescente, certo? Ela nunca decresce, ela sempre só cresce. Então ela vai crescer de 0 a 1 monotonicamente, tá? E aí a probabilidade, então, se eu tiver um intervalo aqui fechado aqui AB, né, a probabilidade da minha variável aleatória x grande assumir um valor aqui em AB, nesse intervalo AB, vai ser dado, ó, pela diferença aqui dos valores da função cumulativa, certo? Então vai ser o valor da função cumulativa aqui em B menos o valor da função cumulativa em A, tá bom? Isso é bem fácil de demonstrar. Beleza, pessoal. Olha só, aqui tem o gráfico de algumas funções de probabilidades cumulativas. Aqui no caso são funções cumulativas da normal, a distribuição normal, vocês conhecem já que isso aqui é uma revisão, espera-se que você já tenha algum conhecimento prévio, né? Mas a gente vai já ver a normal para quem nunca viu a distribuição normal, né? Então, por exemplo, a normal ela tem dois parâmetros, que é a média e a variância, né? Então, se eu tiver, por exemplo, a média aqui menos 2, uma variância 0,5, né? Tem essa função cumulativa aqui verde, tá? Então vejam que a função cumulativa ela começa em 0, ó, vai crescendo e termina em 1 aqui, tá? Então ela sempre cresce, né, monotonicamente crescente, certo? Com parâmetros diferentes, só o que vai mudar vai mudar o formato aqui da curva, né? Mas essas propriedades, ó, que ela sempre varia de 0 a 1 e ela é sempre monotonicamente crescente, ela se mantém, tá certo? Beleza, olha só, outra função muito importante no caso de variáveis aleatórias contínuas, e muitas vezes a gente trabalha mais com ela do que com a função cumulativa, é a função densidade de probabilidade. Então ela é dada pela derivada da função cumulativa, se essa derivada existir, né? Então o f aqui de x, fzinho de x, que define aqui que é a função densidade de probabilidades, é a derivada da função cumulativa, né? E também, como ela é a derivada, a gente pode também obter a função cumulativa, né, por meio da integração da função densidade, já que a operação de integração, né, ela é a operação aí inversa da operação de diferenciação, né? Então a gente também pode obter a função cumulativa integrando a função densidade, certo? Então aqui a função cumulativa f grande de x vai ser a integral aqui de menos infinito, se a minha variável aleatória ela é definida, né, a partir de menos infinito, de menos infinito até x aqui da minha função densidade, que é f de y dy, certo? Eu usei um y aqui diferente, uma letra diferente aqui para não confundir com x, tá? Mas é a mesma função densidade, que é f de y e f de x, certo? Então, integrando aqui a função densidade, eu tenho a função cumulativa. Olha só, pessoal. Ó, a probabilidade, ó, note então que a probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor em um certo intervalo aqui AB vai ser dada por, olha só, a probabilidade da minha variável aleatória x grande pertencer aqui ao intervalo AB, ó, né, assumir um valor aqui em AB, a gente viu que é a diferença aqui das funções cumulativas em B e em A, né, ó, f grande de B menos f de A, né? E como a gente sabe que a função cumulativa ela pode ser dada pela integração da função densidade, né, então f grande de B é a integral aqui de menos infinito a B da função densidade, que é f de x, né, menos a integral aqui de menos infinito a A da função densidade f de x dx, né? E essa diferença aqui então vai dar a integral aqui de A até B da função densidade, certo? Então, ó, o que é que a gente conclui? Que a probabilidade da minha variável aleatória x grande assumir um valor aqui no intervalo AB corresponde à área sobre a curva definida pela função densidade do intervalo AB, certo? Essa integral aqui de A a B da função densidade, lá do cálculo, né? A gente sabe que essa integral aqui corresponde à área sob essa função densidade, né? Sob a curva da função densidade entre os pontos A e B, tá? Aqui nós temos uma ilustração disso, né? Ó. Então a gente pode computar para qualquer função densidade de probabilidade, a gente pode computar a probabilidade da variável aleatória assumir um valor em um certo intervalo por meio da integração da curva da função densidade naquele intervalo, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma curva densidade, né, formada de sino aqui,
e aí eu quero computar a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor nesse intervalo de 0 a 1. Então eu venho e computo aqui a área, que é a integral aqui de 0 a 1 dessa curva, certo? Olha só, pessoal, valor esperado e variância de uma variável aleatória contínua. Então, como a variável aleatória contínua, né, vocês já viram que ela é fundamentalmente diferente de uma variável aleatória discreta, a forma como a gente computa probabilidades dela é diferente, né? O seu valor esperado e variância também é diferente, a forma como a gente computa, né? Essencialmente, a gente vai transformar, enquanto na variável aleatória discreta nós tínhamos somas, né? Na variável aleatória contínua a gente vai substituir as somas por integrais. Então, a média, o valor esperado de uma variável aleatória contínua x grande, com suporte na reta real, né? Ou seja, ela tem probabilidade, função densidade de probabilidade aqui positiva em toda a reta real, né? Ela é dada por valor esperado aqui de x grande, ó, a integral de menos infinito até mais infinito, dos valores aqui da variável, né, x multiplicado pela sua função densidade dx. Certo? Então vejam que é muito semelhante à variável aleatória discreta, só que enquanto na variável aleatória discreta eu tinha a soma de x multiplicado pela probabilidade da variável aleatória soma de x, na variável aleatória contínua eu tenho a integral. Ou seja, vou integrar aqui os valores de x multiplicado pela função densidade dx. Né? E a variância, analogamente, vai ser definida por v de x grande, a integral de menos infinito a mais infinito, certo? Dos desvios aqui dos valores da variável aleatória, né? O desvio x menos μ, desvio em relação à média, né? Ao quadrado, multiplicado pela função densidade dx. Certo? Então, semelhante, né, à variável aleatória discreta, que na variável aleatória discreta eu tinha uma soma dos desvios aqui ao quadrado multiplicado pela probabilidade, e na variável aleatória contínua eu tenho uma integral dos desvios ao quadrado multiplicado pela densidade aqui dx. Exemplo, pessoal. O exemplo mais famoso de distribuição de probabilidades contínua é a distribuição normal. Então é a mais famosa e mais usada, né? A distribuição normal, ela também é conhecida como distribuição gaussiana, certo? Embora haja dúvidas aí sobre quem realmente teria sido o primeiro, né, cientista a definir essa distribuição, que possivelmente não teria sido Gauss, mas ela é frequentemente associada ao Gauss. Tá? Uma variável aleatória com distribuição de probabilidades normal, né, ela é uma variável aleatória que assume valores aqui em toda a reta real, né, de menos infinito a mais infinito. Ela tem dois parâmetros, que é o μ e o σ2, que é a média e a variância. Né? Então a gente denota assim, uma variável aleatória x grande segue uma normal com média μ e variância σ2. Ela tem a seguinte função densidade de probabilidades. Ó. Então essa é a função densidade. Né? 1 sobre raiz de 2π sigma, número de Euler elevado a menos meio, x menos μ sobre sigma ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a função densidade, que se a gente plotar a curva dessa função densidade, a gente obtém aquela forma de sino, a famosa forma da normal. Né? E essa forma da normal, ela vai se mover no espaço aqui, né? A localização dela se move quando eu movo a média, né? Então aqui uma distribuição normal com média μ igual a zero, ela está aqui centrada aqui em zero, né? Essa azulzinha aqui. E a variância, quando eu ponho variância quanto mais próxima de zero, a distribuição ela fica mais magra, digamos, né? Mais estreita. E quando a variância aumenta, ela fica mais larga, certo? Então ela vai se alargando aqui para as caudas. Beleza, pessoal. Olha só, um outro exemplo de distribuição contínua, bem trivial, né? Que às vezes é usado na prática, a distribuição uniforme. Tá? Então a gente vai começar direto aqui com o gráfico dela. Né? Então ela é definida em um intervalo aqui AB, então eu digo que uma variável aleatória aqui x grande, ela segue uma uniforme no intervalo AB, se a função densidade de probabilidades dela é simplesmente aqui constante, certo? Então aqui eu tenho intervalo AB e a função densidade é constante, ou seja, a variável aleatória x, ela pode assumir de uma maneira uniforme aqui qualquer valor entre A e B, não existe nenhum valor aqui dentro, ou nenhuma região aqui desse intervalo AB que tenha a probabilidade maior de ocorrer valores. Tá?
A distribuição uniforme, né, a função densidade dela é simplesmente uma constante, né, que é 1 sobre B menos A, certo? Que é B menos A é o comprimento do intervalo, né, no qual ela é definida. A média é simplesmente o ponto médio do intervalo, certo? Então A mais B sobre 2. E a variância dela é B menos A ao quadrado sobre 12. Perfeito, pessoal. Olha só. Um conceito muito importante que a gente vai usar também na disciplina é o conceito de função de variáveis aleatórias. Tá? Então, uma função, né, um y aqui, y igual a g de x grande, onde x grande aqui é uma variável aleatória aqui com a função densidade f de x, né, ou então, aqui nesse caso eu estou assumindo como contínua, mas pode ser discreta também. Né? Então, uma função g de uma variável aleatória x grande, definida aqui como y igual a g de x grande, ela é uma variável aleatória também. Tá? Então, uma função de uma variável aleatória é uma variável aleatória. Certo? Então, no caso contínuo, o valor esperado de y, dessa variável aleatória y grande, que é a função da variável aleatória x grande, né, ele é definido da seguinte maneira: o valor esperado aqui de g de x grande, ó, a integral de menos infinito a mais infinito da função g de x multiplicado pela função densidade f de x dx. Certo? Então eu simplesmente integro aqui, ou seja, eu estou computando o valor esperado da própria função g de x. Certo? E no caso discreto, o valor esperado ele é dado por valor esperado de g de x, a soma aqui de j igual a 1 até n, dos valores da função g em cada possível valor da variável aleatória x, né? Então g de xj, multiplicado pela probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor xj. Certo? Lembrando também que esse n aqui pode ser mais infinito. Certo? Então essa soma aqui até mais infinita. Tá? E P de x aqui é uma função massa de probabilidades. Certo? Então, eu conhecendo a variável aleatória x, a sua função densidade ou a sua função massa de probabilidades, eu posso computar tanto o valor esperado aqui da minha variável aleatória y, né? Mesmo sem eu conhecer a distribuição de probabilidades dela diretamente, certo? Mas eu posso estimar o seu valor esperado, né? Se ela for contínua pela integral e se ela for discreta pela soma, certo? Então a gente vai ver mais à frente que essas relações aqui, esse cálculo desses valores esperados é muito usado em simulação. E se a variável aleatória ela for uma função multivariada, né? Então eu posso ter assim um y igual a um g de um vetor x negrito aqui, um vetor de variáveis aleatórias, certo? Então eu posso ter um vetor aqui de variáveis aleatórias x1, x2 até xn, certo? Então eu posso ter uma função multivariada de um vetor de variáveis aleatórias, né? E aí no caso contínuo, eu posso computar o valor esperado dessa variável y dado pelo valor esperado da função g de x, como sendo a integral aqui da função, ó, g de x multiplicado pela função densidade, que nesse caso é a função densidade conjunta, né, do vetor x, certo? Integrada aqui, tá? Nesse conjunto aqui, conjunto x grande aqui estilizado, né? Ó, que f de x é uma função densidade conjunta do vetor e x grande é um estilizado aqui, é o suporte de f de x, ou seja, é um conjunto que define todos os valores da função densidade, valores que são maiores que zero, certo? Ou seja, valores que têm densidade positiva, né? E no caso discreto, o valor esperado ele é dado pela soma, né? Aqui soma dos valores g para cada possível valor do vetor, né? X índice j, j igual a 1 até n, multiplicado pela probabilidade da variável aleatória assumir aquele vetor ali, x índice j. Certo? E esse P de x aqui é uma função massa de probabilidades conjunta, né? Tá? Então a gente vai usar bastante isso aqui em simulação também, né? O valor esperado de funções de variáveis aleatórias. Beleza, pessoal, a gente chegou aqui no final da aula. Isso foi só um resumo aí bem geral de alguns principais conceitos que a gente vai usar com relação a variáveis aleatórias, que a gente vai usar na disciplina de simulação, né? Um resumo é que uma variável aleatória ela é uma função que atribui um número real a cada possível resultado, né, no espaço amostral de um experimento aleatório. As variáveis aleatórias elas podem ser discretas, que é quando o conjunto de valores, né, a imagem delas é um conjunto
finito ou infinito contável, ou então ela vai ser contínua se a imagem for a própria reta real, ou for um intervalo da reta real, ou for uma união de intervalos da reta real, certo? Ela vai ser uma variável aleatória contínua. Tá? As variáveis aleatórias discretas, a distribuição de probabilidades delas é definida por meio de uma função massa de probabilidades. E no caso das variáveis contínuas, a distribuição de probabilidades ela é definida por uma função de probabilidades cumulativa ou então por uma função densidade, certo? E por fim a gente viu que a gente pode trabalhar com funções de variáveis aleatórias, que elas, por serem funções de variáveis aleatórias, também são variáveis aleatórias, e a gente viu como computar o seu valor esperado, tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha, né, para a aula de hoje. Um resumo aí dos principais conceitos com relação a variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade, que a gente vai ver ao longo da disciplina, vai usar bastante, né? Ao longo da disciplina a gente vai trabalhar com outras distribuições de probabilidades. A gente viu hoje aí a distribuição Poisson, normal e uniforme, só como exemplos de distribuição de probabilidade, mas nas próximas aulas a gente vai ver outras distribuições, certo? À medida que as aplicações forem demandando aí o uso de outras distribuições de probabilidades, tá bom? Então, obrigado por assistir essa aula e até mais.